são poucos, queria primeiramente estar relembrando aos irmãos dos nossos grupos de vida. Os grupos de vida são esses pequenos grupos, né, que se encontram nos lares. Ali temos um momento de partilha da palavra, de oração também uns pelos outros, de refeição, de mesa. E você está mais do que convidado, caso ainda não faça parte de um pequeno grupo. Ainda esse mês de janeiro é um mês de férias, né, a dinâmica é um pouco diferente. Então que você possa falar com o líder do grupo para ver como é que está essa dinâmica desse mês de janeiro, mas grande maioria aí está funcionando, outros vão estar retornando logo mais também. Queria dar um aviso agora para os jovens e adolescentes também da igreja, que é sobre o acampamento de carnaval que vai estar tendo de 10 a 14 de fevereiro. O preço para esse mês é de R$290. O tema é Reconectados, né, da prisão do pecado à liberdade em Cristo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo. Peço a oração da igreja, a contribuição também, para que a gente possa estar tendo um acampamento que realmente vai ser abençoador ali. Vamos ter também uma van, mas a van tem lugares limitados, né? Tem ainda pouquíssimos lugares, então caso tenha interesse, pode falar comigo também. Qualquer dúvida, eu estou à disposição dos irmãos, tá? E quando as programações forem voltando aí, né, à normalidade, cada vez mais, vamos manter os irmãos mais informados. Deus abençoe. Deus abençoe o seu povo. Mesmo a gente retornando assim, eu fico feliz por rever pessoas. Hoje, quando terminou o culto lá na igreja de Boa Viagem, eu vim aqui, passei aqui na frente, ainda vi alguns irmãos, aproveitei, dei uns abraços. A gente não consegue ficar longe, né? Falei, vou passar para aí desci do carro ali, ainda tinha uma turminha aqui no final do culto, ainda consegui falar com alguns. É muito bom rever os irmãos. Todos aqui já fazem parte, não há nenhum visitante aqui nessa noite aqui com a gente pela primeira vez, eu acho que não, ou tem aqui, não, né? Aqui em nosso meio, fico feliz com o Gel que está aqui hoje também, meu irmão, fico feliz com a tua presença e dando aquela força também, né, aqui no som, né? O Gel é um operador de som e aí ele capricha, ele tem essa unção de caprichar no som, né? Então Deus abençoe muito sua vida, obrigado, viu, meu irmão, muito obrigado mesmo. Aí eu gostaria de convidar o povo de Jesus a expressar a sua adoração através da entrega de dízimos e ofertas. Eu não sei se está sendo transmitido, também está sendo, então você aí que está pela internet, você também tem como participar desse momento também. Nós estamos no meio de um mês onde a igreja está de férias, os desafios financeiros eles são grandes para uma igreja do nosso porte, a gente precisa de ajuda e apoio. Você que pode fazer isso, esse é um bom momento para que a igreja esteja se envolvendo. E eu posso dizer claramente que isso é uma alegria para o cristão poder apoiar a obra de Deus, poder ver a obra de Deus avançando, que o Senhor abençoe sua vida, multiplique muitas vezes mais na sua vida, tá? Você pode tanto colocar sua oferta nas salvas que vão passar, ou apontar o seu dispositivo para o QR Code que vai aparecer aí e assim fazer parte desse momento de ofertório. Enquanto isso, podemos louvar a Deus. Enquanto isso, louvemos ao Senhor enquanto a igreja participa dessa coleta do ofertório aqui. Tá junto? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, cruz de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas
Vamos seguir a nossa adoração ao Senhor, dessa vez prestando atenção na pregação da palavra. Eu queria convidar aqui o meu irmão Danilo para vir aqui à frente. Aprove o Senhor colocar uma palavra no coração dele. Hoje ele vai compartilhar com a gente. Que o Senhor te use muito, meu irmão. Seja um tempo aqui de bênção para a vida da gente. E assim como Deus tem feito algo na sua vida, compartilha com a gente, tá bom? Vamos orar pelo nosso irmão Danilo. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque a gente tem visto Cristo através da vida do nosso irmão, e não é apenas um comunicador, alguém que vai falar aqui, nós vamos ouvir um testemunho de vida, ó Deus, porque é algo que o Senhor colocou na vida dele e que a gente pode testemunhar que ele está vivendo também, ó Pai. Ajuda o teu servo, ó Deus, usa a boca dele, usa os pensamentos dele agora, Pai, para falar com a Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor age na vida de todo o seu povo, ó Deus. Qualquer outro poderia subir aqui e falar e comunicar da Tua verdade, porque nós cremos na maneira como o Senhor tem usado a Tua igreja e como as pessoas têm tido experiências contigo aqui na igreja. Eu te agradeço, Senhor, por isso. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te use, meu irmão, viu? Amém. Amém. Graças e paz. É bom estar de volta. Não os vejo desde o ano passado, mas estamos aqui para mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos como igreja e que seja muito abençoador ao compartilhamento da palavra para todos nós, assim como foi para mim quando eu estava meditando, que o Senhor esteja ministrando poderosamente aos nossos corações, porque de fato, se não for o Senhor falando ao nosso coração, se não for a palavra ministrando a nós, né, o que nós podemos fazer ou falar que seja realmente importante? Nada. Mas que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações. Quero convidar aos amados para abrir as Escrituras no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós vamos hoje estar meditando no texto que começa no versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Se você trouxe sua Bíblia, eu convido você a abrir, né, para a gente poder também exercitar, né, de ler as Escrituras no papel também. Então, vamos ler do 35 ao 41, onde o texto traz o seguinte relato. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixou a multidão. Eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. Acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, para ser ensinados por Ti, Senhor. Que o Espírito Santo venha ministrar, Senhor, é o que pedimos aos nossos corações, pois precisamos de Ti, precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo para poder entender aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração, comunitariamente, Senhor, como igreja, meditando na Tua palavra, mas também individualmente, que o Senhor esteja falando, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos necessariamente ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir de Ti. Que o Senhor esteja nos ensinando e nos capacitando a colocar em prática a Tua palavra no correr dos nossos dias para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido
de toda a igreja, semelhante ao que foi citado aqui por Sara no momento da ministração, mas onde vemos uma situação de tempestade, não exatamente a que ela citou, mas uma outra tempestade, um outro momento onde os discípulos e Jesus estavam, aqui no caso, Jesus estava com os discípulos no barco, e de repente sobreveio sobre o mar da Galileia uma grande tempestade que deixou todos aqueles assustados, né? E, de fato, nós todos os cristãos passaram ou passarão por tribulação. Se você nunca passou por nenhuma dificuldade, por nenhuma tempestade na sua vida, sinto lhe informar que vai chegar esse dia, tá? Então, sempre nós vamos passar por tribulações, em momentos diferentes, em ocasiões diferentes, de formas diferentes, mas as tempestades, elas sempre vão atingir as nossas vidas, né? Jesus, quando Ele nos chama a Ele nunca nos disse que estarmos com Ele nos livraria de passar pelas tribulações, pelas dificuldades ou pelas situações difíceis. Mas Ele nos estimulou a termos bom ânimo mesmo mediante essas situações. Então, é mentiroso aquele que chegar e dizer para uma pessoa, venha para Jesus, se entregue a Jesus, se lance aos pés de Jesus, pois você nunca mais terá problemas na sua vida. Há uma mentira nisso. Na verdade, problemas nós teremos, tribulações nós passaremos, tempestades alcançarão as nossas vidas. E Deus, Ele nos ensina em meio a essas situações. E é por isso justamente que Ele nos permite, que essas situações venham até nós. Tá? O fato de nós passarmos por tribulações, dificuldades, não quer dizer que Deus não seja bom. Muito pelo contrário, Ele é tão bom que nos coloca nessas situações justamente para nós podermos nos achegar mais a Ele, para a gente poder aprender mais dEle, para a gente ter mais firmeza na fé. As tribulações são instrumentos de Deus para fortalecer a nossa fé. Claro que não é fácil, não é simples e não é legal o momento que a gente está dentro da tribulação. Não vou dizer que é. Para mim não é. Agora, se alguém acha legal, tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu não acho legal quando eu estou passando por momentos de tribulação. E eu acho que muitos aqui vão concordar comigo e dizer que também não é legal. Só que o momento, né, que Deus permite para que produza em nós algo posterior. E por isso Deus, na sua bondade, permite isso sobre as nossas vidas. Deus é bom em todo momento, em toda circunstância. No momento que a gente está passando pela dificuldade, Deus deixou de ser bom? De forma alguma. Deus é imutável. Ele não muda. Mas, durante a nossa passagem pela tribulação e pós nós passarmos por alguma tribulação, aí nós podemos ver com mais força a bondade de Deus em nos ensinar, em nos fortalecer, em nos encher mais de experiência, de fortaleza para continuarmos a nossa caminhada cristã. Deus é bom em todo tempo, em todo momento. No momento da nossa tribulação, Deus permanece bom. Se você está passando por alguma dificuldade específica nesse momento na sua vida, quero lembrá-lo que Deus é bom e que Deus está te permitindo passar por essa dificuldade para que você possa crescer na fé e no conhecimento dele. Aqui no texto, nós vemos, né, como foi lido, Jesus no barco com os discípulos, passando pelo mar da Galileia, e de repente vem uma tempestade sobre aquele lugar. Tempestade tão forte que fez com que os seus discípulos ficassem aterrorizados. E me chama muito a atenção nesse texto que entre os discípulos de Jesus haviam pescadores. Pescadores ficaram aterrorizados com a forma que o mar se agitou. Eu não sei nadar. Quando eu leio esse texto, sempre que eu lembro desse texto, para mim vem muito essa sensação. Eu não sei nadar. Então, eu tenho certeza que eu estaria muito mais apavorado que qualquer um deles ali. Sabe? Porque, como eu não sei nadar, obviamente que eu ficaria temeroso em ver essa situação. Mas entre os discípulos tinham pescadores que estavam acostumados a pescar justamente no mar da Galileia. Então, nós podemos, com isso, entender que essa situação, esse momento da tempestade, ele foi muito forte.
foi algo que teve a capacidade de assustar pessoas que estavam acostumadas com aquele mar. Quantas vezes os pescadores, os discípulos de Jesus, pescadores, eles estavam ali naquele mar e sobrevieram algumas tempestades também ali naquele lugar? Não sabemos, porque as Escrituras não nos relatam isso, mas podemos imaginar que eles passaram por alguns momentos de dificuldade ali enquanto pescavam, só que esse momento teve a capacidade, foi tão forte, que teve a capacidade de assustar os pescadores. Nós podemos ver isso aqui no texto, onde diz, né, o texto diz que eles temeram e clamaram a Jesus e colocaram-se diante de Jesus e disseram: mestre, a gente vai morrer, e o Senhor não se importa com isso? Num ato de desespero. Né? Podemos ver aqui nesse texto também algo que corrobora com aquilo que eu havia falado agora há pouco. Jesus estava dentro do barco. E o fato de Jesus estar dentro do barco não impediu que a tempestade viesse sobre aquele barco. O fato de Jesus estar presente nas nossas vidas não quer dizer que não passaremos por tempestades no nosso viver. O fato de Jesus ser o Senhor da nossa vida não nos isenta das tribulações. E podemos ver aqui nesses textos também a humanidade de Jesus. Jesus, homem. Jesus, Deus, 100% Deus, mas Jesus também homem. Pois o texto ele vai nos mostrar que, enquanto o barco navegava pelo mar da Galileia, Jesus estava dormindo. Se nós pararmos para analisar o texto mais a fundo, e eu te convido a fazer isso quando você chegar na sua casa, anote aí para você não esquecer, leia atrás, o começo do capítulo 4. Jesus ele passou o dia ensinando à beira do mar. Foi um dia onde Jesus ele estava ensinando desde o amanhecer. Ele passou o dia ensinando as pessoas. E ao anoitecer, Jesus ele entrou no barco e seguiu com os discípulos. Então, a gente vê a humanidade de Jesus porque Jesus estava cansado. Jesus, como homem, ele cansava. Jesus, como homem, ele sentia fome, sentia sede. Jesus, ele tinha as necessidades que o nosso corpo físico tem, porque ele era homem. Então, cansado de um dia de ensino, ele se deitou ao barco para dormir. Então, nós vemos aqui a humanidade de Jesus. Esses são alguns pontos sobre o texto que eu gostaria de explanar, mas agora eu quero entrar mais a fundo a respeito de lições práticas que nós podemos aprender com esse texto, coisas que nós devemos entender e aprender quando as tempestades vierem sobre as nossas vidas. A primeira lição prática e muito objetiva que nós podemos aprender com esse texto é o fato de que estar em obediência a Jesus, estar fazendo a vontade de Deus, estar fazendo a vontade de Cristo, não vai nos isentar de passar por essas tribulações. Eu havia falado que o fato de Jesus estar no barco, né, o fato de Jesus estar nas nossas vidas, ele não nos impede de passar pelas tribulações. O fato também de estarmos fazendo a vontade de Deus não nos impede de passar pelas tribulações. Há uma crença que ela é muito vista nos textos das Escrituras e que também, infelizmente, ela é alimentada no nosso meio, mas nós precisamos tirar isso das nossas mentes e coração. Qual é essa crença? Essa crença de que toda dificuldade que sobrevém sobre a nossa vida é fruto de pecado. É fruto de desobediência. Não é. Existem dificuldades que vêm sobre as nossas vidas por fruto de pecado ou desobediência? Sim, existem. Existe sim. Se nós avaliarmos as Escrituras, nós lermos o livro do profeta Jonas, nós vamos ver que Jonas estava num barco e sobre o barco onde Jonas estava veio uma tempestade. E o livro do profeta Jonas está escrito que os tripulantes do barco começaram a jogar as coisas fora e tudo mais, e Jonas estava dormindo lá no porão, só que de repente Jonas se acorda e cai em si
que aquela tempestade veio sobre o barco onde ele estava, porque ele era o causador. Por que ele causou isso? Porque ele estava em desobediência a Deus, ele estava fugindo de Deus, como se fosse possível fugir de Deus, né? Ele tentou fugir de Deus, ele tomou um barco em uma direção contrária ao lugar onde Deus queria que ele fosse. E Deus fez com que viesse uma tempestade sobre aquele barco para que Jonas ele pudesse ser despertado e obedecesse à vontade de Deus. Então, a tempestade que veio sobre o barco onde estava Jonas, ela foi causada pela desobediência, pelo pecado de Jonas. Aqui não. Se nós observarmos com atenção o versículo 35, o primeiro versículo que nós lemos, nós vamos ver que está escrito: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Quem disse para atravessar para o outro lado? Ele quem? Jesus. Então, o fato de estarmos obedecendo à vontade de Deus, o fato de estarmos na vontade de Jesus Cristo para nossas vidas não vai nos isentar de tribulação. E isso, como eu já disse, não quer dizer que nós estamos em pecado, quer dizer, não, eles estavam obedecendo. Eles obedeceram. Jesus falou: vamos atravessar para o outro lado. O que eles fizeram? Entraram no barco e vamos. A tempestade sobreveio por causa da obediência. E poderíamos dizer que Jesus colocou eles nessa tempestade, no meio dessa tempestade. Por que poderíamos dizer isso? Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Ou será que poderíamos imaginar que essa tempestade pegou Jesus de surpresa? De forma alguma. Jesus é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Então, ele sabia que haveria de vir sobre o barco uma tempestade. Então, Jesus levou os discípulos para a tempestade. Eles obedeceram à vontade de Jesus e foram para o meio de uma tempestade. E muitas vezes vai ser assim nas nossas vidas, meus irmãos. O fato de estarmos obedecendo à vontade de Deus vai nos colocar em uma situação de tribulação. Nossa, mas Deus nos coloca em tribulações? Sim. Deus nos coloca em tribulações, quando é necessário. Não é? A gente não deve procurar confusão para a nossa vida, a gente não deve procurar entrarmos em situações como Jonas fez, como eu citei agora há pouco. Mas o fato de obedecermos à vontade de Deus vai nos levar para situações difíceis em certos momentos. E a gente precisa ser maduro o suficiente na fé para entender isso. Que as tribulações elas não vêm apenas por causa de pecados. Mas, nas Escrituras tem um texto que eu acabei de lembrar e não anotei, mas que diz que bem-aventurados somos nós quando nós sofremos por causa do reino de Deus. Por obedecermos à vontade de Deus, por estarmos alinhados com a vontade de Deus. E, de fato, obedecer à vontade de Deus, como eu disse, vai, em certas situações, nos levar para a tribulação. Principalmente nos nossos dias, onde tudo ao nosso redor quer atacar a Deus e a sua vontade e a sua verdade. E se nós nos posicionamos, falamos, não é assim, a palavra de Deus diz assim, somos atacados. Essas situações, elas vão crescer. Conforme o passar do tempo, conforme o passar dos dias, só vai piorar, meus irmãos. Só vai piorar. Só que obedecer à vontade de Deus é muito mais importante, muito melhor do que estar em amizade com o mundo, porque diz a Escritura também que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, é muito melhor estarmos passando por dificuldades, por situações difíceis, por tribulações, por obedecer à vontade de Deus do que por ser contrário à vontade de Deus. Porque se nós estamos passando pelas dificuldades, obedecendo à vontade de Deus, Jesus, vai estar conosco, segurando a nossa mão, nos fortalecendo, nos ensinando e nos ajudando. Mas se nós estamos em dificuldades e tribulações por desobedecer à vontade de Deus, misericórdia. Ai de nós. Ai de nós. Ele segura a nossa mão quando estamos com Ele, fazendo a sua vontade. Mas se estivermos em desobediência e for a mão de Deus causando isso para nos corrigir, que possamos nos corrigir rapidamente, porque o pesar da mão de Deus
é bem complicado. Segunda lição que nós podemos aprender aqui é que passar pelas tribulações não significa e não indica que Jesus ele não está nem aí ou ele não se importa conosco. Aqui no texto que nós lemos, no versículo de número 38, diz que quando a tempestade se vinha sobre o barco, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Estava lá o vento para lá e para cá, as ondas e água para dentro do barco. Inclusive, eu não sei nem como é que Jesus conseguiu dormir, né? Porque toma água para cima, para baixo, e o vento e aquele balanço, mas ele estava lá dormindo. E os discípulos, diante daquela situação, os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? O fato de passar por tribulação não quer dizer que Jesus não está nem aí para a gente. Porque assim, no meio da dificuldade, às vezes a gente pode, na nossa cabecinha, falha, pequena, de ser humano que nós somos, se nós estivermos principalmente dominados pelo medo, como os discípulos aqui estavam, nós podemos até pensar que Deus nos abandonou. Que Jesus nos abandonou, que Jesus não está nem aí para a gente. Ah, Jesus, eu estou passando por isso e isso, o Senhor não está vendo? Eu me lembro de um texto em Isaías 40, 40 ou 41, não me lembro exatamente, onde o povo ele apresenta uma queixa diante de Deus, como se o fato de Deus estar corrigindo o povo de Israel, o povo se levanta e diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor não dá ouvido aos nossos clamores, o Senhor não dá ouvido às nossas petições. Em certos momentos da nossa vida, se nós não estivermos alinhados e entendermos que Jesus ele nos permite passar por tribulações, a gente pode pensar que Ele nos abandonou. Jesus, está muito difícil e tal, por que o Senhor está permitindo? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz, como diz alguns, né? Eu joguei pedra na cruz para estar passando por isso. Não, irmão, não é isso não, até porque, né? Você nem estava lá, na época que Jesus foi crucificado. Mas, Jesus, Ele permite, e isso não quer dizer que Ele não está nem aí. Como vimos, tudo o que Jesus ele permite que venha sobre nós, Ele permite para nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para ser bênção para a gente. Até mesmo as dificuldades. Entendendo isso, foi o que Tiago escreveu lá na sua epístola, no capítulo 1, que nós deveríamos estarmos alegres no fato de passarmos por tribulações. É só entendendo isso que o apóstolo Paulo pôde escrever no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Anteriormente a isso, ele escreveu que ele poderia passar dificuldades ou poderia estar em situações de bonança, de fartura. É isso que ele pode naquilo que o fortalece. Tanto passar pelas situações difíceis, tanto passar por momentos de escassez, como também passar por momentos onde há abundância. Entendendo essas coisas, foi que Paulo escreve as suas cartas, mesmo em meio à prisão, e dizendo: alegrem-se no Senhor. Só entendendo isso, que o fato de nós passarmos por tribulação não é um castigo de Deus necessariamente, e entendermos que Jesus ele não nos abandona em meio às tribulações, é que vai nos fazer ter essa maturidade que o apóstolo Paulo e que Tiago tiveram. E que tantos outros nas Escrituras tiveram. Jesus estava dormindo, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque ele estava cansado. Como um homem, ele se cansou do dia de ter ensinado, e aí os discípulos, ao verem aquilo, tiveram uma impressão de que Jesus não estava nem aí para aquela situação. A gente vai morrer e o Senhor está aí dormindo. Que nós não tenhamos esse mesmo pensamento dos discípulos. Jesus, ele se importa conosco. Tanto que ele veio aqui na terra, sabendo que seria crucificado e morto, sendo inocente por pecadores como eu e como você. Não existe maior prova de amor, não existe maior prova que Jesus ele nos ama e que é nosso bem do que essa, que ele veio para ser crucificado, para sofrer tudo aquilo que ele sofreu em nosso favor. Só que, como disse, ele nos coloca em situações difíceis para o crescimento da nossa fé. Ele está conosco
E ele age quando? Quando eu quero? Não. No momento certo. No momento correto. Terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto é que quando nós enfrentamos situações que estão fora do nosso alcance, do nosso controle, o que devemos fazer? Correr para Jesus. Nos apegarmos com Jesus. Lembrar de quem Jesus é. Né? Muitas tribulações que a gente passa, elas nos atingem e são coisas que estão fora da nossa capacidade de resolver. Aqui nesse texto a gente vê que a tempestade ela era muito maior do que os discípulos. A situação era muito mais complicada do que a capacidade que eles tinham de resolver. E como eu disse, dentre eles alguns experientes em mar, pescadores. Deus, muitas vezes, ele permite que situações saiam fora do nosso controle mesmo, que seja completamente fora das nossas capacidades. Que a gente olhe, pare e analise a situação e diga, eu não posso fazer nada sobre isso. Ou que a gente pare e olhe e diga, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que estava no meu alcance aqui já foi feito, mas não se resolveu. Essas situações vêm sobre nós. Mas, por que isso vem sobre nós? Porque quando nós olhamos e percebemos que as situações estão fora do nosso alcance, estão acima das nossas capacidades, Jesus ele quer que a gente corra para Ele. Como que os discípulos aqui fizeram. Mesmo que com uma atitude um pouco errada, porque nesse tom, nessa pergunta aqui, que foi feita no versículo 38, eu vejo um tom de crítica, sabe? Como se os discípulos estivessem falando, a gente vai morrer e o Senhor não está nem aí, né? Mas o que eles fizeram? Eles continuaram remando? Eles continuaram tentando tirar a água do barco? Não, eles pararam, acordaram Jesus e disseram, Senhor, a situação está complicada aqui. Então Jesus ele vai permitir que situações fora do nosso controle venham sobre as nossas vidas. Para quê? Para que a gente corra aos pés de Jesus. Claro que é muito importante que a gente coloque todas as nossas situações, causas, planos, projetos diante do Senhor. Orar é bom, irmãos. Orem. Para mim também, ora, Danilo. Nós devemos orar. A oração ela tem que ser uma prática constante nas nossas vidas. Nós devemos apresentar diante do Senhor os nossos planos, os nossos projetos, a nossa família, o nosso trabalho, curso, faculdade, enfim. Tudo quanto fazemos deve ser apresentado diante do Senhor para que o Senhor abençoe. Só que, quando a gente não faz isso, ou em certas situações, Jesus ele quer nos chamar para um momento mais íntimo, um momento mais intenso de oração. Isso me faz lembrar de Ana, a mãe do profeta Samuel. Quem já leu o livro de 1 Samuel, vai lembrar que no capítulo 1 a Bíblia vai trazer um relato de que Ana, mãe de Samuel, ela era estéril. E o fato dela ser estéril e desejar ter filhos a atormentava. Nós podemos ver lá também que Deus causou a esterilidade de Ana. Convido também você a ler 1 Samuel capítulo 1. Deus causou a esterilidade de Ana. E Ana, ela, naquele momento, sofrendo a angústia, sofrendo as suas dificuldades, e em certo momento ela foi foi na casa do Senhor, se ajoelhou perante o Senhor e fez um clamor silencioso. Porque a Bíblia diz que dos seus lábios não saíam palavras. Ela estava tão angustiada no seu coração que ela não conseguia expressar. A voz não saía, mas os seus lábios batiam. Tanto é que o profeta Eli olhou para ela e disse, mulher, tu está bêbada. E ela, não, meu senhor, estou apenas derramando o meu coração e a minha angústia perante o Senhor. Então, diante dessa oração tão forte de Ana, onde ela derramou todo o seu coração e todas as suas lágrimas perante o Senhor, o texto vai mostrar que Deus abriu a madre dela e ela colocou diante de Deus que se ela tivesse um filho homem, ela dedicaria esse filho homem para o serviço do Senhor e nasceu Samuel. Então, Deus, em meio à aflição de Ana, gerou em Ana um clamor no seu coração que eu tenho certeza que ela não faria em outra situação,
para que a vontade do Senhor fosse feita, e Deus abrisse a madre dela e nascesse Samuel, que foi um homem de muita relevância e importância para o povo judeu. Então Deus, ele coloca situações que estão acima das nossas capacidades para que nós oremos e clamemos de uma forma que em outro momento ou em outras situações a gente não faria. Quarta lição que a gente pode ver aqui é que quando o medo nos atinge, Jesus ele nos estimula a lembrarmos, a entendermos, a sabermos quem Ele é. E Ele nos estimula a ter fé. Quando o medo prevalece, a fé desaparece. A gente vê isso muito claro aqui nos discípulos. Eles foram tomados de medo de uma forma tão grande que eles ficaram... a gente vai morrer. Né? Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. E, de fato, às vezes estão fora do nosso controle. Mas nunca fora do controle do Senhor. Nós nos desesperamos porque julgamos que estejamos abandonados à nossa própria sorte. O medo, ele faz-nos duvidar das coisas que Deus pode fazer. Os discípulos ali, eles tiveram com Jesus, aqui ainda no começo do Evangelho de Marcos, ainda não tinham visto todas as coisas que Jesus fez, mas eles já tinham visto algumas coisas que Jesus fez, coisas que eram impossíveis aos homens. Só que no momento da dificuldade, eles, e agora? Vamos morrer. E esqueceram que perto deles ali, tinha alguém que tudo podia fazer. Eu não o julgo, irmãos, e porque em certas situações na minha vida, e eu acredito que na sua vida, se você parar para pensar, para meditar, também houveram situações em que você se desesperou e esqueceu que Deus existia. Eu não o julgo, até porque eu já passei e posso passar por isso em outra ocasião, e você, se você não passou por isso, você pode passar em alguma ocasião, tá? Só que Jesus, ele quer nos estimular a não andarmos em medo. A não andarmos com medo das circunstâncias, a não andarmos com medo das situações, a não termos medo daquilo, porque é maior do que eu, porque está acima das minhas capacidades. Não, Jesus, ele quer nos estimular a ter fé nele, a colocarmos a nossa vida diante dele, a apresentarmos o nosso clamor a ele, a fortalecermos-nos nele, e aquilo que for da vontade dele vai ser feito, ainda que a gente não possa fazer. Então Jesus, ele quer nos estimular, quando o medo vem sobre nós, ele quer nos estimular a ter fé, a ter confiança no Senhor que tudo pode fazer. E quinta e última lição que nós podemos aprender com esse texto aqui, as tempestades, elas são ferramentas de Deus para aumentar o nosso conhecimento sobre Ele. O versículo 41... Os discípulos, o versículo 41 de Marcos 4, diz, eles estavam apavorados após Jesus ter acalmado a tempestade. Jesus se levantou, disse ao vento, ao mar, aquieta-te, tudo ficou calmo. E os discípulos apavorados perguntaram uns aos outros. Eles olhavam assim uns para os outros e o que foi que aconteceu aqui? E eles perguntavam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente viu, como eu falei agora há pouco, que os discípulos eles já tinham ouvido Jesus falar através de parábolas, tinham visto alguns dos milagres de Jesus, coisas que Jesus realizou, mas aconteceu um fato novo aqui. O fato novo eles viram que Jesus, ele tem tanto poder, além de curar pessoas, de expulsar demônios, como ele já havia feito no seu ministério. Jesus, ele mostrou o seu poder sobre a natureza, sobre as coisas que nós não temos controle, porque quem é de nós que pode fazer chover ou que pode impedir que a chuva caia dos céus? Não existe ninguém que pode chegar à autoridade política que possa fazer, eu estou fazendo uma lei que não vai chover sobre a cidade do Recife durante 30 dias, ou que vai chover durante 10 horas seguidas. Nenhum ser humano pode fazer isso. Ninguém com a sua tecnologia consegue fazer cair chuva do céu.
Mas o Senhor, Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre os céus e a terra e sobre todo o universo, sobre tudo que há, sobre as chuvas, sobre os ventos, sobre os mares. Tudo pertence a Deus e tudo Ele pode fazer. Se Ele quiser que não chova durante 3 anos, como aconteceu em Israel na época do profeta Elias, Ele vai fazer que não chova durante 3 anos. Se Ele quiser que chova durante 40 dias e 40 noites seguidas, como foi na época de Noé, Ele vai fazer chover 40 dias e 40 noites seguidas. Para os homens isso é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Dentre todas as coisas que são impossíveis para nós, nenhuma delas é impossível para Deus. Então os discípulos, eles tinham visto Jesus realizar alguns milagres, e essa nova situação os deixou impressionados sobre o poder de Jesus, sobre a autoridade de Jesus, sobre a natureza, sobre as forças da natureza. Então, essa situação em que Jesus os colocou, serviu para quê? Para que aqui, impressionados, eles subissem mais um degrau na escada da fé. Eles conhecessem mais um pouco o Jesus que eles estavam seguindo, que o chamou. E as tempestades, as tribulações nas nossas vidas, elas têm essa função. Quando Deus nos coloca nas tribulações, é para que a gente suba mais um degrau na nossa escada da fé. É para que a gente conheça mais a Deus. E não um conhecimento teórico apenas, que fica na nossa mente, que a gente até pode saber decorar e tudo mais, mas é uma vivência prática. É saber quem Deus é. É podermos, e quando passarmos por outra situação semelhante a essa, podermos lembrar mais rápido: eita, vou me colocar aos pés do Senhor. Eu sei, a situação está difícil, vou me render aos pés de Jesus, vou confiar em Jesus, porque eu sei que Ele pode mudar essa situação, porque eu sei que Ele pode fazer as coisas acontecerem, coisas impossíveis. Então, precisamos entender que as tribulações e as dificuldades são ferramentas, as que Deus impõe, são ferramentas de Deus para acrescentar a nossa fé. Jesus levou os discípulos ali para o meio da tempestade. Ele levou os discípulos para o meio da tempestade, com o objetivo de fazer com que os discípulos crescessem na fé. Jesus, Ele leva eu e você para o meio das tempestades, para que a gente possa saber mais e mais quem Ele é. E que o Senhor Jesus, Ele continue a nos ensinar. Continue a nos ensinar dia após dia, em todas as situações que Ele nos permite passar, que possamos aprender e crescer na fé, cada dia mais saber que Ele tem poder para realizar coisas que são impossíveis. E que nós não precisamos temer, porque no meio da dificuldade, no meio das angústias, Ele está conosco. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, ouvindo a Tua palavra, a nossa mente que tenta reagir de maneira carnal ao sofrimento, ouvindo a Tua voz, Senhor, a gente também diz, como eles disseram: quem é este que acalma o vento e o mar? Então hoje, diante da Tua palavra, nós estamos nos lembrando de que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. E nós estamos acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente, que por muitas vezes fica perturbada diante dos conflitos e das dificuldades. E a gente pode, ó Deus, se alimentar dessa paz que o Senhor ofereceu para a gente hoje aqui. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Sabemos que o Senhor preparou para os seus filhos, ó Deus, um projeto muito melhor do que os próprios filhos imaginariam, ó Deus. Então, Senhor, essa é uma noite de gratidão, essa é uma noite, ó Deus, em que o nosso coração recebe a palavra, sabendo que o Senhor está nos consolando e nos fortalecendo. Assim seja sobre todos. Talvez alguém, quando vá hoje sair daqui, imaginou que iria se deparar com grandes dificuldades dentro da sua casa,
na relação com os filhos, com o cônjuge, diante de problemas de saúde, seja lá o que for, iria encontrar uma grande tempestade. Mas, independente do que seja encontrado, que lembrem-se que nas suas vidas o Senhor está presente e nós podemos contar contigo, ó Pai. E é nisso que a gente, nesse momento, a gente satisfaz a nossa alma. Nesse momento a gente se alegra e descansa nessa verdade que foi pregada pelo teu servo aqui, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante da Santa Ceia do Senhor. A palavra Eucaristia significa agradecimento, significa gratidão. Quando a gente usa esse termo, nós estamos lembrando desse momento que é um momento sobrenatural na história da igreja. Imagina a igreja há 2000 anos realizando a Santa Ceia. Hoje o Senhor trouxe, foi o Senhor que trouxe você aqui, para a gente lembrar da obra do Senhor Jesus. A Bíblia fala...